A língua portuguesa é fascinante, né? Mas vamos combinar, às vezes ela prega umas peças na gente, especialmente quando o que a gente fala não bate exatamente com o que a gente escreve. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nessa relação, que é meio confusa, para desvendar de vez esse quebra-cabeça entre sons e letras. Então, para começar, já parou para pensar nisso aqui? Por que uma única letra pode ter tantos sons diferentes? Vamos pegar um exemplo clássico que todo mundo já deve ter estranhado em algum momento. Olha só isso, a letra X. Em exame, ela tem som de Z. Já em enxame, o som é de X. Em próximo, vira um som de S. E para complicar ainda mais, em táxi, ela se desdobra em dois sons, o KS. É a mesma letra, mas com 4 personalidades sonoras diferentes. Impressionante, né? Bom, para a gente entender essa confusão de vez, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro a gente vai direto no coração do problema, o tal do conflito central. Depois vamos dar uma olhada nas regras que governam essa bagunça organizada. Aí vamos falar um pouco sobre o português padrão, passar por aquelas palavras que sempre geram dúvida e no final amarrar tudo isso para ver por que isso é tão importante no nosso dia a dia. Certo, vamos começar pelo começo? Onde que nasce essa diferença toda entre o que se fala e o que se escreve? Para isso, a gente precisa entender duas áreas de estudo que olham para os sons da fala, mas de jeitos diferentes. A primeira é a fonética. Pensa na fonética com a parte física da coisa. Ela estuda como a nossa boca, a nossa língua, os nossos dentes, enfim, como todo o nosso aparelho fonador trabalha para produzir cada som que a gente emite. É o som em si, de forma bem concreta. Já a fonologia é um pouco diferente. Ela não está tão preocupada com a produção física do som, mas sim com a função que ele tem dentro da língua. Ou seja, como a troca de um único som pode mudar completamente o sentido de uma palavra. Por exemplo, a diferença entre faca e vaca. É a fonologia que estuda esse poder que os sons têm de criar significado. E isso nos leva à distinção mais importante de todas. De um lado, temos o fonema, que é a unidade de som na nossa mente, aquilo que a gente ouve. Do outro, a letra, que é só o desenho, o símbolo gráfico que a gente usa para representar esse som no papel. Fonema é som, letra é desenho. Essa é a grande sacada. Eles não são a mesma coisa, e é daí que vem toda a confusão. Ok, agora que a gente já sabe a diferença entre som e símbolo, vamos entrar na parte mais divertida. As regras, ou melhor, a falta delas. Vamos ver todos os jeitos que essa relação entre som e letra, se desencontra. Por que será que a escrita não é só um espelho perfeito da nossa fala? Vamos começar com um caso clássico. Pega o som de S, aquele de sapo. Parece simples, né? Mas olha só que loucura. Esse único som pode ser representado pela letra C em cebola, S em sabiá, SS em pássaro, X em máximo, SC em piscina e até EXC em exceção. É o mesmo som escondido debaixo de um monte de letras diferentes. E o contrário também acontece, como a gente viu lá no comecinho com a letra X. Uma única letra pode ser uma verdadeira atriz, interpretando vários papéis sonoros. Ela pode ser o som Z em exame, X em enxame, S em próximo e até a dupla KS em táxi. Uma letra, muitos sons. E a coisa não para por aí não, tem mais. A gente tem os dígrafos, que é quando duas letras dão as mãos para formar um único som. Pensa em chave, carro, queijo, são duas letras, mas um som só. E ainda temos as letras mudas, aquelas que estão ali na palavra escrita, fazendo figuração, mas que na hora de falar a gente nem pronuncia. O exemplo mais famoso é o H de hoje. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só, flor, 4 letras, 4 sons. Perfeito, uma relação de 1 para 1. Mas aí a gente pega arrumar. Tem 7 letras, mas só 6 sons, porque o RR é um dígrafo, vale por um som. O caso de assim é ainda mais extremo. 5 letras, mas só 3 sons. O SS é um dígrafo e o IN no final forma um som nasalado. Tá vendo como a contagem quase nunca bate? Beleza, já entendemos que a escrita é uma bagunça. Mas e a fala? Existe um jeito certo de pronunciar as palavras? Sim, existe o que chamamos de norma padrão. E é aí que entram dois conceitos importantes, ortoépia e prosódia. A ortoépia, nome chique, né? Mas a ideia é simples. É sobre pronunciar todos os sons de uma palavra direitinho, de acordo com a norma padrão. É o que faz a gente falar próprio em vez de póprio, ou estudando em vez de estudando. É sobre não comer letras nem inventar sons que não estão lá. Já a prosódia é sobre outra coisa, a sílaba tônica, ou seja, qual é a parte mais forte da palavra. Errar isso é tão comum que tem até nome, silabada. É quando alguém fala gratuito em vez de gratuito, ou rúbrica em vez de rubrica.
A pronúncia dos sons pode até estar certa, mas a entonação, o acento, está no lugar errado. Agora, com todo esse conhecimento sobre sons, letras e pronúncia correta, a gente está pronto para enfrentar um dos maiores desafios do português. Aquelas palavrinhas que parecem a mesma coisa, mas não são. Vamos falar dos homônimos e parônimos. Os homônimos são mestres do disfarce. Eles se dividem em 3 tipos. Primeiro, os homógrafos. A escrita é igualzinha, mas o som e o significado mudam. Tipo almoço, a comida, e almoço, o ato de comer. Depois, os homófonos. O som é idêntico, mas a escrita e o significado são diferentes, como caçar com C e caçar com SS. E por fim, os perfeitos, que são iguais na escrita e no som, mas significam coisas diferentes. É o caso de manga, que pode ser a fruta ou a parte da camisa. E aí entram os parônimos. Eles não são gêmeos idênticos como os homônimos, são mais como primos. São palavras super parecidas na escrita e na pronúncia, mas com significados totalmente diferentes. A troca de uma letrinha já muda tudo. Pensa em comprimento de medir e comprimento de saudar. É um prato cheio para confusão. Certo, a gente viu um monte de regras, exceções, nomes complicados, mas no final das contas, por que tudo isso importa? Para que serve saber tudo isso? A resposta é que vai muito além de só decorar regras para passar numa prova. Quando a gente entende a lógica por trás da língua, essa relação entre som e letra, a gente para de ser um mero repetidor de regras e passa a ser um usuário consciente do idioma. Isso traz confiança e, principalmente, clareza. A nossa comunicação fica muito mais precisa e eficaz. Então, a ideia aqui foi dar as ferramentas para decifrar esse código. Agora que essa relação entre o que se ouve e o que se escreve está um pouco mais clara, fica a reflexão. Que outras palavras, daquelas que sempre deram um nó na cabeça, de repente começam a fazer mais sentido. A língua portuguesa continua cheia de segredos para a gente desvendar.